Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta. Deixa eu só fazer uns ajustezinhos aqui para que vocês possam me ver melhor. Ok. Bem, turma, nós vamos tratar hoje, como combinado, a respeito da duplicata mercantil. É esse o nosso tema hoje, tá? Esse é o nosso tema. Vamos falar desse título tão interessante. É um título de crédito dos empresários no dia a dia. Só vou aguardar um pouquinho, pessoal. O pessoal está entrando, né? Eu tinha combinado com o pessoal da Unic da Pantanal, do 7º BD, que hoje nós iríamos fazer esse encontro nosso aqui no sábado, tá? Estou verificando. A Mayra Pontes já entrou. Ok, Cuiabá, bom dia, tudo bem? Valcimara, como vai você? Tudo jóia? Prazer tê-la aqui conosco. Bom dia a todos, ok. Pri Carvalho, tudo bom? Como vai? Tudo jóia? Bem, bom dia, bom dia. Bom dia para todos vocês. Vamos então, pessoal, entrar na questão. Vamos falar um pouquinho a respeito de duplicata mercantil, tá? Esse título é um título muito interessante. Normalmente nós que somos especialistas do direito cambial, nós deixamos de forma didática esse título por último para dar no curso de direito cambial. Porque é um título que é bem o interessante, que ele tem uma evolução muito grande dentro dos aspectos tecnológicos. Foi um título que foi acompanhando, é o título dos empresários hoje, na atualidade, tá? Duplicata mercantil, hoje nós temos até a duplicata escritural, né? Então é um título que nós vamos ter algumas exceções aos princípios do direito cambial, como por exemplo, é um título que nós vamos ter até a exceção à própria cartularidade e literalidade. Isso no decorrer de hoje no curso que nós vamos estar falando, eu vou explicar sobre isso, tá? Essa situação. Bem, primeiro ponto é saber que a duplicata mercantil é um título eminentemente brasileiro. Tá? Ele é genuinamente brasileiro. Não vai existir duplicata mercantil em outros países, tá? E sim, ele é um título nosso nacional. É o título que foi colocado para que os empresários pudessem então emitir esse título no dia a dia. Bem, a legislação que fala a respeito da duplicata mercantil hoje na atualidade é a Lei 5.474 de 1968, tá? Mesmo ela sendo de 1968, nós tivemos avanços na questão da jurisprudência interpretativa e também da tecnologia, que hoje é possível você emitir uma duplicata sem ter a duplicata em si, a cártula em si, somente com o boleto bancário. Porque você tem, não sei se vocês lembram das aulas de direito empresarial, mas nós temos, quando foi falado referente aos livros obrigatórios do empresário, nós tínhamos lá dentro, dentre todos aqueles livros, livro razão, livro caixa, nós tínhamos também o livro de registro de duplicatas, que é o livro obrigatório para todo o empresário, tá? Então, só é possível hoje ter uma duplicata escritural porque eu tenho aquela obrigatoriedade do empresário manter esse livro de registros de duplicatas. Bem, um aspecto histórico rápido para vocês compreenderem, a duplicata mercantil ela entrou no nosso ordenamento jurídico em 1850 com o Código Comercial. Tá? Essa foi a primeira fase identificada pela doutrina, né, da duplicata mercantil. Nessa fase, no artigo 219 do Código, obviamente já revogado, né? Nós tínhamos a previsão, então, que o empresário era obrigado em duplicado, extrair os dados da fatura ou conta.
Está aí talvez a origem até da denominação do nome duplicata, tá? Duplicata, porque lembre-se que lá em 1850, na verdade, não existia ainda a nota fiscal como documento arrecadatório. Isso só acontece com o advento, a nota fiscal só acontece com o advento em 1966 com o Código Tributário Nacional, tá? Então, o que acontece? Lá em 1850 não existia nota fiscal para oficializar essa relação comercial, esse contrato de forma mais simples do que se estabelecer um contrato escrito com alta complexidade. Os empresários emitiam essa fatura ou conta e ali dela se retirava uma segunda via. Essa via em duplicado, como o legislador falava na época, dava-se então a força executiva que possuía nas letras de câmbio das notas promissórias. Pelo menos era isso que previa no Código Comercial revogado o artigo 427. Tá? Esse artigo 427, então nós tínhamos essa situação de que dava então essa segunda via da fatura ou conta em duplicado, né? Então dava a mesma força executiva. Bem, nesse período, se for analisar a questão das doutrinas, se justifica que o empresariado não emitia a duplicata e preferia emitir, evidentemente, a letra de câmbio. A letra de câmbio era o título de crédito do empresariado naquele momento. Tá? Bem, numa segunda fase, então, nós tivemos entre 1914 e 1932, nós tivemos então, com o decreto 2044 de 1908, revoga o título 16 do Código Comercial. E revoga justamente o ponto primordial que dava a força executiva a essa segunda via da conta ou da fatura. Tá? Então, foi um ponto negativo, novamente, para se desenvolver a duplicata naquele momento. Né? Preferiu-se, então, novamente, o empresário preferia emitir a letra de câmbio em detrimento da própria duplicata mercantil. Outro ponto que não contribuiu também foi a questão de que esse documento, nesse período, passou a ser um documento fiscalizatório, né, para arrecadação de tributos. O IVM, que é o surgimento, que depois acaba sendo o ICMS da atualidade, que era o Imposto sobre o Valor de Mercadorias, ele era tributado em cima do documento. Então, além de eu não ter mais a força executiva do título, que era interessante para poder, nas relações comerciais, ter aquela eficácia, segurança que o direito cambial produz, eu também tinha um documento ali fiscalizatório, que era o antigo imposto do selo. Por que imposto do selo? Porque o empresário levava então esse documento na exatoria e ali o exator colava um selo de controle. Só valia aquele documento, aquela fatura ou conta, aquela que tinha um selo colado. Que dizia então o seguinte: se tivesse o selo colado, tinha feito o recolhimento do IVM. Por isso que os empresários na época apelidaram esse tributo de imposto do selo. Bem, depois nós temos uma terceira fase, uma outra tentativa de se efetivar a duplicata, também uma terceira tentativa frustrada, com a lei 187 de 1936, de autoria do deputado Valdemar Ferreira, que era um comercialista à época, né? Nós já falamos em outras aulas a respeito dele, né? Acompanhou inclusive a Convenção de Genebra, e tentou-se modificar, fazer com que a duplicata entrasse evidentemente na vida dos empresários. Também não obteve sucesso, por dois pontos. O título era de emissão obrigatória e ainda continuava o título como instrumento de arrecadação e fiscalização, né? Então não tinha não existia vontade da parte do empresariado nesse período, em 1936,
de se emitir a duplicata como documento do dia a dia. Bem, somente numa quarta fase, aí sim, em 1968, com a Lei 5.474, aí sim nós temos aqui a nossa lei, que essa legislação até hoje, representando a duplicata mercantil, é que se trouxe, evidentemente, efetivamente se produziu com que a duplicata passasse a ser emitida em detrimento da letra de câmbio. Alguns fatores contribuíram para isso. O primeiro fator foi que em 1966 sai o Código Tributário Nacional e existe um documento separado que é a nota fiscal para que, com o advento do Código Tributário Nacional, a nota fiscal para que fosse um instrumento arrecadatório de fiscalização. Então, a duplicata deixa de ser um instrumento de fiscalização. Segundo ponto positivo, o título passa a ser de uma emissão facultativa, ou seja, eu só emitia o título se eu desejasse utilizar o título como forma de cobrança, como forma de cobrança. E o terceiro, que contribuiu evidentemente para até o desuso da própria letra de câmbio na atualidade, foi que no seu artigo 2º, na definição de duplicata, vedou-se a emissão de qualquer outro título que representasse a compra ou venda mercantil. Então o empresário que estava acostumado a emitir a letra de câmbio até 1968, a partir de 1968, com o advento da nova legislação, a Lei 5.474 de 1968, que é a Lei de Duplicatas Mercantis, vedando, então, que não poderia ser emitido qualquer outro título de crédito, a não ser a duplicata para representar a causa de uma comercialização, então se exclui, entra no desuso por completo a letra de câmbio, fadando inclusive no desconhecimento até nos dias atuais. Bem, essa quarta fase é a fase que nós vamos estudar, tá, pessoal? Primeiro, de forma didática, eu preciso apresentar o título de crédito materializado para vocês, quando ele é emitido, tá? Mas registra-se aqui que já estamos numa quinta fase dessa duplicata mercantil, chamada duplicata escritural. Por quê? Não se emite mais a duplicata no dia a dia. Hoje, o que se faz, os dados, as informações que tem numa duplicata mercantil são todas enviadas através de meios eletrônicos, informatizados, que acaba gerando um boleto bancário, tá? Um boleto bancário. Aqui eu quero destacar um ponto fundamental. Importante você saber que boleto bancário não é duplicata mercantil, mas ele é um meio de se pagar uma duplicata que está escriturada no livro de registros de duplicatas, que é o livro obrigatório do empresário, tá? Então não caia naquela pegadinha de concurso no qual se coloca no meio dos títulos o boleto bancário originado por uma duplicata mercantil como sendo um título de crédito, porque ele nunca será um título de crédito, ok? Tá? Bem, seguindo então, vamos começar a analisar, antes de nós falarmos da duplicata mercantil. Veja, o nome duplicata, eu duplico de algum lugar, nós precisamos falar a respeito de fatura, e entrarmos no conceito do que é uma fatura. Bem, pessoal, de uma forma bem simples, a fatura nada mais é do que um resumo da operação entre aquilo que foi feito na comercialização, naquela operação comercial, as notas fiscais que originaram, então eu vou registrar nessa fatura, que vai ter o número e data da ocorrência, e também quais foram a duplicata ou as duplicatas que foram originadas. Eu tenho aqui
hoje também a fatura acaba caindo no desuso, porque em 1970 houve um convênio entre as secretarias de Fazenda e também entre o Ministério da Fazenda com o objetivo de desburocratizar. Criou-se então a nota fiscal fatura. Mas eu trouxe aqui, antes de nós entrarmos na nota fiscal fatura, eu trouxe aqui um exemplo para vocês do que é uma fatura resumo. A fatura resumo é isso aqui, pessoal. Vejam só. Esse documento, na atualidade, vejam só, ele tem esse formato bem parecido, depois nós vamos ver, bem parecido com uma duplicata mercantil, e é daqui que se originam os dados. Esse documento, na verdade, pela legislação, tem que ser um documento único. A importância desse documento é registrar toda a operação em um único ponto, que é a fatura. Por isso o nome de fatura resumo. Quando nós tínhamos a nota fiscal, depois nós tínhamos a fatura, e da fatura se originava uma duplicata ou várias duplicatas, porque eu poderia parcelar aquela operação total. Bem, o que aconteceu então? Esse documento, a partir de 1970, com esse convênio, nós passamos a ter, então, depois de 1970, a faculdade para o empresário dele poder emitir a nota fiscal fatura, que é essa daqui. Vamos lá, mais um exemplo. Esse documento, vejam só, aqui. Esse documento, ele acaba tendo duas finalidades. A parte superior, para o direito comercial ou direito empresarial, que é justamente representando o que é uma fatura. Aqui eu tenho os mesmos dados daquela fatura que eu tenho lá atrás, só que eu acabo tendo um documento único. Para cada, então, nota fiscal, eu tenho, então, uma respectiva fatura no documento único. E também eu tenho a nota fiscal fatura na parte inferior, o que interessa para o fisco, que era a parte tributária. Ou seja, eu não quero saber quanto que você vendeu, eu quero saber o valor que eu, Estado, quero saber o valor que você vendeu, para que eu possa então tributar, né? Cobrar o meu ICMS de frete, cobrar o ICMS da mercadoria. Então a parte inferior da nota fiscal fatura ficou para justamente o fisco, e a parte superior, a parte comercial, que representa a fatura. Bem, o que eu quero destacar? Esse documento, na atualidade, também não tem mais esse nome. Então a gente tem que estou indo gradativamente para que você possa, de forma histórica, para que você possa compreender. Na atualidade, nós temos o DANF, que é Documento de Arrecadação e Fiscalização Eletrônica, que é o conhecido Nota Fiscal Eletrônica. Bem, a única diferença da nota fiscal fatura é que agora ela é emitida online, através do processamento, ok? Tá? Então não tem grandes mudanças. A única diferença é que o empresário, ao invés de pegar a máquina, datilografar e emitir uma nota fiscal desta, né, agora ele emite direto no site da Secretaria de Fazenda Estadual do seu estado, tá? Mas continua sendo o mesmo documento nas suas características como nota fiscal fatura. Bem, turma, o que é importante aqui então nós estarmos destacando com vocês aqui, hein? Tá? Deixa eu passar aqui só para poder me organizar aqui. Bem, o que é importante aqui? O primordial de tudo isso é vocês lembrarem que esse documento, de uma nota fiscal fatura, eu posso emitir em duplicado, então a duplicata, uma ou mais duplicatas. Tá? Então nós criamos esse esqueminha aqui para que vocês não tivessem qualquer dúvida referente, esse esqueminha aqui, para que vocês não tivessem qualquer dúvida. Por que eu quero destacar isso? Veja só, a importância da fatura
é que ele é um documento único, que faz justamente analisa toda a operação. Na legislação é bem claro que esse é o único documento que registra a operação. Então eu posso, no passado, eu poderia ter várias notas fiscais, então eu teria uma única fatura para várias notas fiscais, e essa única fatura poderia gerar uma duplicata mercantil ou várias duplicatas se eu parcelasse o valor daquela operação através de 30, 60 ou 90 dias para o meu cliente. Bem, hoje na atualidade, então você tem que sempre ficar ligado que a nota fiscal fatura é um documento único. É um documento único. Por quê? Já foi questão de concurso, onde se destacou a situação de se emitir uma duplicata para várias notas fiscais faturas. Isso não é admissível pela legislação. Tá? Eu posso ter uma nota fiscal fatura que vai em duplicado ter uma duplicata ou várias duplicatas se eu tiver parcelado essa operação para o meu comprador. Tá? Agora, nunca acontecerá a possibilidade de eu ter uma duplicata para duas ou mais notas fiscais faturas. Tá? Isso porque acaba trazendo uma incongruência pela própria definição da duplicata. Ora, se a duplicata, como a própria denominação diz, é em duplicado de uma fatura, como é que eu posso ter uma duplicata representando várias faturas? Então isso não é possível, tá? Então gostaria que você registrasse aí no seu caderno essa pegadinha de concurso, tá? Essa pegadinha de concurso. Só é possível a emissão de uma nota fiscal fatura eu ter uma duplicata ou mais duplicatas, no qual a soma destas duplicatas vai dar exatamente o fechamento do valor total da nota fiscal fatura aqui embaixo. Agora, eu não poderei ter uma duplicata para várias notas fiscais faturas. Até porque não poderia então fechar esse valor da duplicata com essa outra situação. Tá? Bem, ultrapassado então essa parte de conceitos, né? Vamos então ao conceito de duplicata. Então, o artigo 1º da lei de duplicata define o que é fatura, antes mesmo de falar da duplicata. Por isso essa importância eu quis destacar já aqui no início da nossa aula. Tá? Bem, depois então no artigo 2º se define o que é duplicata. A duplicata é o título de crédito para se buscar então a cobrança, né? Ele é um título de emissão facultativa para o empresário. Então, se o empresário não quiser emitir a duplicata, não precisa, tá? Então ele é facultativo. E lembrando que esse documento, a duplicata, é um título classificado como um título causal, ou seja, o empresário só pode emitir a duplicata mercantil, este título, se ocorrer uma operação comercial. Se não ocorrer uma operação comercial, o empresário não pode emitir a duplicata mercantil, porque senão, nesse caso ele estará incorrendo justamente na conduta prevista lá no artigo 172 do Código Penal. Ele vai estar emitindo uma duplicata simulada, tá? Com previsão inclusive de pena e multa. Tá? Então, duplicata mercantil é um título causal. Eu não posso, diferente de uma letra de câmbio, de uma nota promissória, de um cheque, que eu posso emitir por qualquer. Se eu quiser emitir, eu emito. Não existe uma vinculação, no qual uma obrigação
no qual o legislador coloca para mim, na duplicata, o legislador coloca essa situação para representar operações mercantis. Tá? Então vamos ver aqui rapidinho o artigo 2º da Lei 5.474 de 1968, que é a Lei de Duplicatas. Artigo 2º. No ato da emissão da fatura, dela poderá, faculdade, ser extraída uma duplicata para circulação com efeito comercial. Olha aqui a parte onde distingue a letra de câmbio por definitivo na vida dos empresários. Vírgula, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito para documentar o saque do vendedor pela importância faturada ao comprador. Então veja, além de vincular a obrigação a uma operação, o legislador disse de forma clara, né? Não falou que deveria extinguir a letra de câmbio, não é isso, mas falou que, olha, o título de crédito de agora em diante para representar uma operação mercantil é só a duplicata mercantil, tá? Bem, ultrapassado então isso, pessoal, quero destacar aqui a questão da grande importância do livro de registro de duplicatas. Para cada duplicata emitida na vida empresarial de qualquer empresa, independente do porte, porque existem algumas pessoas que compreendem, acham que porque eu estou encaixado, alguns empresários acreditam dessa forma, que porque eu estou no super simples, eu não tenho obrigação de ter livro de registro de duplicatas. É um livro obrigatório, inclusive previsto na própria lei de recuperação judicial e falências, como crime falimentar a ausência desse livro. Então, se numa única vez um empresário emitir uma única duplicata mercantil, ele tem que ter registrado isso de forma cronológica e numérica. Esse livro é obrigatório, tá? Esse livro é obrigatório. E temos previsão legal para ele, tá? Só para nós registrarmos. No artigo 19 diz o seguinte: a adoção do regime de vendas que trata o artigo 2º desta lei, da Lei 5.474, obriga, então não é faculdade, obriga o vendedor a ter e a escriturar o livro de registro de duplicatas. No seu parágrafo 2º, ele descreve o legislador como tem que ter esse livro de registro de duplicatas. Vamos lá. No registro de duplicatas serão escrituradas cronologicamente todas as duplicatas emitidas, com o número de ordem, data e valor das faturas originárias e data da sua expedição, nome e domicílio do comprador, anotações das reformas, e prorrogações e outras circunstâncias necessárias. Daqui a pouquinho nós vamos ver essas reformas seriam o que, na verdade? Nós temos a possibilidade, nós vamos ver que o mecanismo da emissão da triplicata, tá? A triplicata, quando ocorrer a perda ou extravio de uma duplicata, é possível emitir a triplicata, tá? E foi instituída na legislação com esta finalidade, só para perda ou extravio. Então eu também posso registrar essas ocorrências no livro de registro, ou seja, estava lá a duplicata emitida, constatou-se que essa duplicata se extraviou através do correio no envio para o comprador. Perfeito. O empresário vai fazer o boletim de ocorrência, vai emitir novamente uma triplicata, que é a segunda via da duplicata, e vai anotar no livro de registro de duplicatas esta ocorrência, tá? Esta ocorrência. Bem, turma, vamos então para conhecer então o que é uma duplicata mercantil. Esse é o título, tá? Este aqui é o título da duplicata mercantil.
Vejam, nós iniciamos a aula explicando para vocês que nós já estamos na quinta fase, né? Que é uma exceção ao próprio princípio da cartularidade. Na atualidade, não se emite mais este título aqui. Se emite simplesmente um boleto bancário e se escritura no livro de registro de duplicatas, que é o livro obrigatório. É o que a doutrina chama de duplicata escritural. Mas, quando o empresário, de forma facultativa, resolve emitir este título aqui, esse título tem os seus requisitos formais. Ele tem que ser preenchido de forma correta. Por incrível que pareça, mesmo nós estamos na atualidade, com exceção ao princípio da cartularidade, a lei de duplicatas mercantis traz um alto nível de formalismo quando emite esse título, trazendo no anexo à lei até o tamanho desse título, a largura e a altura. Normalmente seria a metade da folha de um papel A4, seria isso aqui uma duplicata, tá? Normalmente é isso. Bem, e também os campos que têm que ser preenchidos. Então vamos supor, se um empresário chegasse hoje numa gráfica e falasse, olha, eu quero ir para o regime de emissão de duplicatas e quero emitir a duplicata mercantil, ele não precisava muito esforço não, ele não tinha que discutir layout junto com a gráfica. Simplesmente a gráfica ia pegar a logomarca dele, os dados, e iria fazer no padrão que a lei estabelece, que é este padrão aqui, pessoal. Este padrão aqui, ok? Bem, então nesse caso, se você se deparar com uma cártula dessa forma emitida, você obrigatoriamente tem que analisar os seus requisitos formais. Lembre-se, os títulos de crédito, tenho certeza que você já está cansado de me ouvir falar sobre isso, mas ele tem que ser líquido, certo e exigível, né? Liquidez referente à questão do valor, a exigibilidade diz respeito à sua execuibilidade, né? Ele tem que ter data de vencimento, né? Para poder saber quando que ele vence, para você ter a força executiva, para você poder executar, né? E por último, a certeza. O que traz a certeza no título são os requisitos formais. Se faltar um desses requisitos, é vício formal no título, ok? Bem, vamos seguir então aqui em frente, turma. Vamos lá. Já ultrapassado isso, deixa eu só me organizar aqui rapidinho, só dando uma organizadinha, por favor. Vamos falar então através dos requisitos formais. Requisitos formais. Vou seguindo uma ordem. Se você tiver com o meu material, aí meus alunos, né, da Unic, você está verificando que eu estou seguindo aquela ordem do material didático que eu apresentei para vocês, tá certo? Bem, então vamos lá. Os requisitos formais, eles estão no artigo 2º e nos seus parágrafos. Inciso 1º. Então se coloca a denominação duplicata, a data da sua emissão e o número de ordem. Bem, turma, aqui, então, vamos lá. A denominação duplicata, aonde que eu localizo isso? Aqui, ó, bem no finalzinho aqui, pessoal. Veja, duplicata mercantil. Aonde tem a declaração de exatidão, aonde existe a declaração do aceitante daquele título, que é o comprador, tá? Que é o comprador. Depois, a data da emissão do título, a data da emissão e o número de ordem. Esse aqui é o número de ordem, tá? Não esqueçam. Essa duplicata tem que ter a data e tem que ter um número de ordem, porque é esses números aqui que vão ser registrados de forma cronológica lá no meu livro de registro de duplicatas, tá? Então, o primeiro requisito é aquele conhecido no direito cambial, que é a cláusula cambial, ou seja, no nome do título posto no título. Então já identificamos. E o segundo é a data e o número de ordem da duplicata
pela obrigação de eu ter que lançar, o empresário ter que lançar lá no livro de registro de duplicatas, tá? Bem, seguindo então, turma, o outro requisito é um requisito bem razoável, é o número da fatura que eu encontro aqui, o número da fatura. Ora, se eu vou fazer em duplicado, eu tenho que ter uma origem. Então eu vou tirar esse número que vai registrar, vai ser justamente o número da minha nota fiscal fatura, tá? Então ele tem que constar? Tem, para existir a vinculação à causa da existência, né? O legislador exige então que demonstre no título, quando emitido, justamente esta causa, tá? Esta causa que é a nota fiscal fatura. Então estou vinculando, estou demonstrando que não é uma duplicata simulada, que existiu a emissão de uma nota fiscal fatura, e aqui então eu registro qual que é o número de ordem. Bem, em seguida podemos ver um outro requisito, que é justamente a data do vencimento. A data do vencimento. Nós vimos nas aulas anteriores que os títulos de crédito podem ter 4 formas, 4 modalidades de vencimento nos títulos de crédito. Vamos lembrar um pouquinho? Pode ser à vista, a dia fixado, a termo certo de vista, a termo certo de data. São essas 4 modalidades de vencimento. Aqui na duplicata só poderemos ter 2 modalidades, o à vista e a segunda modalidade, que é a modalidade a dia fixado. As outras duas, termo certo da data, termo certo da vista, não serão possíveis dentro da duplicata mercantil, tá? Então já é uma distinção que você deve anotar no seu caderno aí. Só pode ser, quanto ao vencimento, só pode ser expressa no título 2 modalidades: a modalidade à vista e a modalidade a dia fixado. Bem, turma, essa modalidade à vista, lembrando que ela pode ter uma outra denominação, ela pode aparecer para você como chamado modalidade contra-apresentação. E até bem razoável esse nome, até eu prefiro mais o nome de contra-apresentação do que à vista, porque é justamente isso que acontece na prática. Como que funciona? O empresário, ele emite, normalmente quando se vende uma mercadoria à vista, ele vende uma mercadoria posta, ou CIF, né, posta na casa do comprador. Então ele emite a nota fiscal fatura, emite a duplicata mercantil, aonde está escrito contra-apresentação. Quando o caminhão desse empresário chega na localidade, descarrega, se confere a mercadoria, ele vai então apresentar a duplicata mercantil, que vence imediatamente, tá? Que vence imediatamente. Bem, o à vista, o conceito de à vista não é aquele conceito de comprar à vista que nós já vimos, tá? Só relembrando para vocês. Pagar um título de crédito à vista, eu tenho um lapso temporal, que é o tempo entre a emissão desse título até a chegada e a apresentação para o comprador, tá? Por isso que existe a questão do tempo, mesmo sendo uma duplicata à vista, tá? Vamos então para um outro requisito formal, que é justamente o nome e domicílio do vendedor e do comprador, tá? Onde nós identificamos isso é fácil. Aqui em cima nós temos o nome do vendedor e o nome do comprador. Aqui, o nome do comprador, com todos os dados necessários para que, se necessariamente precise fazer uma execução, você tenha todos esses dados. É obrigatório nós colocarmos. Bem, a importância de se pagar em algarismos e por extenso, tá? Então eu tenho a expressão em algarismos e também tenho a importância a se pagar o título no por extenso. Aqui temos um detalhe muito importante e também uma pegadinha de concurso. Não será possível, pessoal, na divergência entre o algarismo e o por extenso,
você responder uma questão no concurso dizendo que prevalece o por extenso. Porque na lei da duplicata não há esta previsão legal. Então, se houver divergência entre o algarismo e o por extenso, isso é vício formal. Diferente do que nós vimos lá no cheque, que nós vimos na letra de câmbio, porque lá tem a previsão legal. Lá diz claramente, olha, se houver divergência entre o algarismo e o por extenso, vai prevalecer o por extenso. Agora, e também temos uma outra observação, se eu tiver diversos valores, sejam mais de alguns valores indicados, seja no por extenso ou mesmo no algarismo, vai valer o menor valor. Aqui na duplicata nós não temos essa previsão, tá? Infelizmente ou felizmente, eu acredito que o legislador propositalmente não colocou essa situação para que pudesse ter uma certeza dentro das relações comerciais, tá? Então, o valor e o algarismo, se tiver divergência, não responda de forma rápida. Não pode. É vício formal a divergência entre o algarismo e o por extenso. Eu não posso ter uma duplicata com esses pontos de divergência, porque não existe previsão legal na lei da duplicata para tal. Tá? Bem, a praça de pagamento, o local aonde deve ser pago o título. O local aonde deve ser pago o título. Bem, é importantíssimo, porque é esse local de pagamento que vai definir onde essa duplicata mercantil poderá ser protestada, tá? Protestada. É aqui que se estabelece a competência daquele cartório para tal, tá? Bem, seguindo, vamos lá. Outro requisito importante também, que nós já estávamos esquecendo, aqui embaixo, pessoal, onde é a declaração de exatidão, onde é a declaração do aceitante, nós temos aqui bem pequenininho, deixa eu juntar aqui, a cláusula à ordem. A cláusula à ordem. Nós estudamos que os títulos de crédito podem ser a ordem e não a sua ordem. Quando ele é não a sua ordem, ele vai ser transmitido, mas com efeitos de cessão civil de crédito. Foi isso que nós vimos na teoria geral do direito cambial. Bem, aqui uma observação muito importante. Não será possível uma duplicata mercantil ser não a sua ordem. O que quer dizer? Ela só pode ser a ordem. Uma duplicata mercantil só pode ser transmitida por endosso. Não poderá ser transmitida, nesse caso, quando colocado não a sua ordem, por cessão civil de crédito. É outro ponto que deve ser destacado para vocês, que é muito explorado dentro dos concursos. Ok? Bem, seguindo, a declaração de reconhecimento e exatidão. Aqui, pessoal, todo esse campo é a declaração que aquele comprador ele declara a exatidão da mercadoria entregue, a vinculação. Nós vamos ver daqui a pouco, na aula seguinte, a referente aos tipos de aceite. Aqui, essa declaração, quando assinada pelo comprador, vai produzir o aceite ordinário. Então, é muito importante essa declaração da exatidão. Ela vai produzir um efeito jurídico bem diferente do que um aceite presumido, que nós vamos ver mais à frente. Então, aqui nós temos que ter a declaração no título, tá? Bem, o outro requisito é o requisito da assinatura da duplicata. A assinatura da duplicata. Ora, quem assina a duplicata? Se a duplicata está sendo emitida pelo vendedor, é o vendedor que assina. Bem, se então esse vendedor é uma pessoa jurídica, quem da pessoa jurídica deveria então assinar? Olha, não é qualquer pessoa que pode assinar uma duplicata mercantil. A pessoa que vai assinar é o sócio que estiver na administração registrado no contrato social. Se for sócio cotista sem direito à gestão da empresa, ele não pode assinar uma duplicata mercantil.
Ah, mas professor, eu tenho um gerente. E esse gerente, ele assina. Então, providencie para ele um mandato especial, certo? Passe para ele, você, a empresa, deve passar para esse faturista, né? Esse financeiro deve passar para ele, então, uma procuração para que possa ter a segurança de não ser invalidado uma duplicata por estar assinada por pessoa incompetente, pessoa que não tinha autorização para tal. É o que a gente vê muito na praça, pessoal, tá? No dia a dia, uma duplicata, às vezes os empresários, quando emitem duplicata, não se atinam e passa simplesmente uma autorização verbal para aquele faturista poder assinar o título, tá? Isso é prato cheio para se alegar nos embargos à execução justamente a nulidade dessa duplicata mercantil, porque quem assinou não tinha competência para tal. Então, lembrar sobre isso, quem pode assinar essa duplicata, tá? É importante. Bem, pessoal, finalizamos aqui a parte de requisitos formais da duplicata mercantil. Antes mesmo, que nós vamos falar daqui a pouquinho, né, nós vamos fazer uma pausa rapidinho para tomar uma aguinha, mas antes mesmo de nós entrarmos na questão do aceite, eu quero explicar para vocês referente ao que é uma triplicata. Às vezes quando chega isso numa prova para você diz, poxa vida, já está difícil o duplicata, imagina então a triplicata, é 3 vezes mais difícil. Calma pessoal, não é por aí não, tá? Bem, a triplicata, existe um mecanismo de envio e retorno dessa duplicata entre vendedor e comprador. Ao vendedor, após emitido uma duplicata mercantil, ele tem 30 dias para encaminhar essa duplicata ou seja, fazer a apresentação para o comprador, que é o sacado, tá? Para que ele dê o aceite, aquela assinatura aqui no finalzinho do título, reconheça o título. E este sacado, ele dentro do prazo de 10 dias, ele tem que retornar, devolver essa duplicata mercantil ao comprador, devidamente assinada dentro desse prazo. Ou, se eles analisar que essa duplicata possui algumas divergências, aí nesse caso ele pode, dentro do prazo de 10 dias, recusar a duplicata. Então esse mecanismo de remessa e retorno da duplicata cria uma grande possibilidade de extravio desse título, tá? O legislador, então, verificando esta situação, ele já fez a previsão no seu artigo 23 da Lei de Duplicatas, criando, então, a triplicata, que nada mais é do que a segunda via da duplicata, quando ela se perder ou extraviar. Fique bem atento, porque é só nessa condição que se poderá emitir a triplicata, tá? Então vamos lá, artigo 23. A perda ou extravio da duplicata obrigará, então não é faculdade, é uma obrigação, o vendedor a extrair a triplicata, que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades daquela. Tá? Bem, turma, então aqui, vejam, uma triplicata, ela foi feita justamente nessa possibilidade de extravio da duplicata. Então, nada muito complicado para você, tá? Nada muito complicado para você. Só lembrar que a triplicata ela vai ser extraída na perda ou extravio, justamente por esse mecanismo de remessa e depois retorno, a devolução do título para o comprador. Ok? Turma, vamos fazer uma pausinha rapidinho aqui e daqui a pouquinho nós voltamos numa segunda etapa, numa segunda aula, uns 10 minutinhos no máximo, tá? Só para vocês tomarem uma aguinha também aí, e nós vamos falar a respeito do aceite na duplicata mercantil.
tá? Uma matéria muito interessante e muito explorada nos concursos. Ok, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí da aula. Um grande abraço. Valeu, pessoal.